Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, também pelo Dia da Mulher, todas as mulheres que participam dessa nossa reunião. Cumprimento o senhor secretário, agradecendo a presença. Eu tenho algumas dúvidas pontuais, senhor secretário. A primeira delas é a seguinte: chegou aqui na casa um projeto de lei concedendo aumento a algumas categorias. E veio um aumento para os médicos e enfermeiros. Eu tenho recebido e-mails, por exemplo, de fisioterapeutas, de outras carreiras de saúde, dizendo que eles não estariam contemplados. Tem um dispositivo no projeto que fala nos funcionários da Secretaria da Saúde, deixando assim uma certa dúvida se seriam os funcionários, vamos dizer assim, da parte administrativa. Então, eu queria entender se esse aumento que chegou na casa vai contemplar todos os funcionários da saúde, enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas. Queria saber, assim, de maneira objetiva, se eles estão contemplados. Eu até pedi para o líder do governo uma reunião com o grupo técnico, porque como são servidores das mais diversas pastas, eu pedi. Mas já que o senhor está aqui, eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Eu sei que não é da sua pasta, mas tem a ver com saúde. Eu queria trazer para o senhor, assim, que eu estou recebendo muitas reclamações sobre o atendimento no IANSP, pessoas que sempre utilizaram o IANSP, conseguiram fazer seus exames, não estão conseguindo fazer os exames, não estão conseguindo fazer os procedimentos. Então, muito embora não seja diretamente da pasta da saúde, é do tema da saúde, então eu queria pedir para Vossa Excelência, se puder, eventualmente levar essas muitas queixas, né, a quem é o responsável por tomar uma providência. Eu também venho recebendo muitos e-mails de pessoas que estão sentindo falta de medicação. A gente busca, às vezes parece que o problema é no Ministério da Saúde, mas tem alguns medicamentos muito importantes, como leuprorelina, quetiapina e micofenolato e alguns medicamentos usados nos tratamentos do câncer. Né? Então, não sei se existe algum problema já diagnosticado, se o senhor poderia trazer para a gente alguma informação a esse respeito, porque são muitas queixas mesmo. Um senhor, inclusive, mandou uma sugestão, eu trago aqui, a mãe dele está com câncer numa fase muito avançada, precisou fazer uma perícia no INSS, disse que ela sente dores até de ser transportada para fazer a perícia, se não poderia ter algum tipo de convênio entre a secretaria, né, sobretudo para os usuários do SUS, para fazerem essas perícias nos hospitais que fazem o tratamento para o câncer, para evitar esse deslocamento. Então, é uma sugestão do cidadão. E eu tenho uma pergunta, secretário, sobre a questão da vacinação. Eu sei que o governo adotou uma posição que é diferente da minha. Eu defendo que o Estado tem que disponibilizar as vacinas, as informações, e as pessoas têm que decidir se vacinarão ou não, se vacinarão seus filhos ou não. Mas eu queria entender qual é o plano do governo com relação a essa quarta dose. Porque nós entramos em contato com a própria secretaria, a informação que nos foi dada é que a quarta dose seria para as pessoas imunossuprimidas, eu não sei se o termo correto é esse, mas que tem alguma questão imunológica, alguma patologia que justifique uma proteção maior. Só que o governador ele vem dando várias entrevistas falando que a quarta dose vai ser aplicada em todo mundo. Então, eu queria entender se já tem algum consenso no governo sobre isso, e eu queria pedir os estudos que orientam a aplicar essa quarta dose, porque no mundo, né, tem havido um recuo com relação à quarta dose, mesmo Israel, que era o país, vamos dizer assim, referência para a aplicação da quarta dose, já tem revisto essa política. Então, eu gostaria de entender qual é o planejamento da secretaria com relação à aplicação da quarta dose na população, senhor secretário. Seria isso, presidente. Muito obrigada. Não, por isso, deputada Janaína, gostaria de pedir se algum outro... Pelas colocações, eu vou começar aqui pelas questões apresentadas pela senhora deputada Janaína Pascoal.
começando pelo projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa com vistas ao aumento da remuneração dos servidores, que no caso da saúde, contemplam todos os profissionais de saúde e, no detalhamento, o quanto isso abrange a parcela administrativa, eu confesso que não detenho essa informação aqui de pronto, me comprometo a levantá-la e retornar a Vossa Excelência, mesmo porque tenho outras pendências com Vossa Excelência e alguns e-mails que pendo de responder, é que como já fiz uma ida, uma réplica, uma tréplica, eu vou estruturar melhor a próxima resposta. Então, me comprometo juntamente com a próxima resposta que lhe será encaminhada, tratar do nosso entendimento em relação à abrangência do aumento para os administrativos que laboram na saúde. Em relação às queixas dos usuários do IANSP, em que pese o IANSP, como todos os senhores e as senhoras bem sabem, seja um hospital vinculado ao governo do Estado de São Paulo, ele não é um hospital que compõe a rede do SUS. Né? Nenhum daquelas telas em que eu apresentei para vocês não tem nenhuma informação lá do IANSP. Ele não é da rede própria, tampouco é contratualizado. Então, não estando subordinado, vinculado à Secretaria de Saúde, eu fico impossibilitado de passar as informações. Vamos em relação aos medicamentos de alto custo, porque aqui eu já também vou abranger as colocações do nobre deputado Edmir Chedid. Nós temos, e não é de hoje, enfrentado algumas dificuldades no abastecimento de medicamentos, e é importante destacar alguns detalhes nesta cadeia de suprimentos de medicamentos de alto custo. Né? Os medicamentos de alto custo, hoje, que o Estado distribui, eles provêm de duas fontes. Parte vem do Ministério da Saúde em medicamento e parte é a Secretaria de Estado da Saúde quem compra. Né? Existe um pequeno grupo que a Secretaria compra e que o Ministério ressarce, mas estes eu considero obrigação da Secretaria, porque somos nós quem fazemos a compra. Então, nós temos esses dois grupos. Hoje, nós temos 20 medicamentos do Ministério em falta, e os medicamentos do Ministério, por exemplo, micofenolato. Micofenolato é um medicamento importante e que está em falta já há algum tempo. Ele é um dos medicamentos que é comprado pelo Ministério e encaminhado para os estados. E o Estado de São Paulo, assim como os outros estados, nós não podemos comprar esse remédio. Esse remédio está pactuado como um remédio do governo federal. Se eu faço uma despesa estadual com este remédio, esta conta é reprovada, porque esta despesa é uma despesa não procedente no âmbito do programa estadual. Então, nós temos uma situação de 20 medicamentos do componente proveniente do Ministério da Saúde em falta, e nós temos 10, e esses do Ministério, como é que nós procedemos? Reiteradas vezes, ofícios ao Ministério, não só ofício da Secretaria de Saúde, ofícios bipartites, Estado e COSEMES, porque é de interesse coletivo. O Ministério Público Federal está envolvido neste tema de falta de medicamentos do Ministério da Saúde.
Então, nós cobramos do Ministério reiteradamente. Ao Estado de São Paulo, não cabe comprar este remédio. Isso dependeria de uma repactuação tripartite. E nós temos, neste momento, 10 medicamentos que estão em falta, dos que são obrigação do Estado de São Paulo. Desses 10, 3 tiveram a licitação fracassada e tivemos que retomar, e 7 já estão com a licitação executada e em fase de reabastecimento. Então, em relação aos 10 do componente que depende do Estado de São Paulo, 7 iminentemente resolvidos, 3 em retomada de licitação. Continuando aqui com as questões da deputada Janaína Pascoal, em relação à vacinação, notadamente no tema quarta dose. Hoje, o que prevalece no estado de São Paulo é a aplicação da quarta dose para o grupo dos imunossuprimidos e, incluído neste grupo de imunossuprimidos, os adolescentes imunossuprimidos. Este é o público que, neste momento, é contemplado no Programa Estadual de Imunização para receberem a quarta dose. Existem discussões acerca do avanço da abrangência da aplicação de uma quarta dose na população. A nossa expectativa é que nas próximas semanas nós possamos ter alguma sinalização em relação a alguma diretriz. Provavelmente isso se dará considerando faixas etárias acima dos 60 anos, num primeiro momento, e a nossa iniciativa de implementar a imunização com a quarta dose, obviamente, ela é precedida de discussões técnicas no âmbito do Comitê Científico, que é um órgão consultivo vinculado ao gabinete do secretário, que tem como atribuição elaborar as teses à luz do cenário epidemiológico vigente, e também existem estudos internacionais, quer seja da Organização Mundial de Saúde, do CDC americano, do Centro de Doenças da União Europeia, que também podemos lhe encaminhar, que tratam favoravelmente do tema vacinação de quarta dose. O que é importante, deputada, e nós aqui sempre destacamos, é que nós não precisaríamos estar aqui nos debruçando sobre estratégias estaduais se desde o início da imunização uma diretriz nacional prevalecesse dentro deste assunto, né? É claro que muitas das ações de vacinação Brasil afora decorreram de pressão da periferia sobre o centro do sistema, porque o que era se esperar neste momento é que o Programa Nacional de Vacinação já tivesse definido o calendário 2022 de vacinação da Covid. Era sobre o calendário de 2022 que nós deveríamos estar nos debruçando em relação às estratégias. Agora, ninguém sabe, vai ter vacinação 2022, não vai ter, a gente dá quarta, quinta, sexta dose, vai todo mundo tomar mais uma primeira dose, não há diretriz no âmbito federal. E a escassez de orientação no âmbito federal exige que os entes, e o Supremo bem assim entendeu, legislem na vacância de orientação
do ente federal. Então, em relação à vacinação quarta dose, o atual cenário é muito singelo. Quarta dose para imunossuprimidos, dentre eles os adolescentes imunossuprimidos. Nas próximas semanas, imagino, aprofundaremos as discussões sobre quarta dose na população idosa, acima dos 60 anos, provavelmente numa estratégia por faixa etária, a se definir que intervalo entre as doses e outra estratégia que seja conveniente. Em relação às colocações da deputada Janaína Pascoal, penso ter esgotado. Caso não, eu estou à disposição. Eu vou continuar nas colocações do deputado Edmir Chedid. Ok? Posso só fazer 2 esclarecimentos rapidinhos? Com relação ao aumento, os fisioterapeutas estão contemplados, então, no aumento, que eu fiquei um pouco em dúvida. E com relação à quarta dose, caso haja um alargamento dessas pessoas alcançadas, vai haver a disponibilização ou as pessoas vão ser obrigadas? Bom, não sei se o senhor está me ouvindo. Então, vamos lá. Ouvi. Em relação ao aumento, fisioterapeuta é profissional de saúde, portanto, contemplado no texto. Em relação à quarta dose, a estratégia da quarta dose, ninguém tem sido obrigado a vacinar. Se nós pudéssemos obrigar alguém a ser vacinado, não teríamos só 17% de D2 nas crianças. Se eu pudesse obrigar alguém a ser vacinado, as crianças estariam com a sua imunização já beirando os 50%. Então, essa é a prova cabal de que nós não podemos obrigar. Nós podemos convencer, sensibilizar, respeitar o livre-arbítrio de cada um, mas sem nos afastar, enquanto gestores públicos, que têm por obrigação indicar o norte que vigora na ciência, dizer da importância da vacinação, dizer que naquela população que não tomou nenhuma dose, o risco de morrer de Covid é maior do que em quem tem 2 doses. Este é o papel do gestor, até para que o cidadão, de posse de todos os elementos expostos à mesa, tome a sua decisão. Então, não se trata de obrigação, se trata de persuasão. E nós não desistiremos nunca, sempre respeitando as opiniões em contrário. O que nós tentamos focar neste momento, antes da discussão da quarta dose, é a discussão dos que não tomaram a segunda dose ainda. Nós temos hoje cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas que, vejam, não são contra a vacina, porque tomaram a primeira. Então, romperam com esta questão, vacinar ou não vacinar, mas não tomaram a segunda dose. Desperdiçam a oportunidade de ter imunização plena. Nós temos mais de 8 milhões de pessoas que tomaram a segunda dose, portanto, confirmaram a convicção na vacina e não tomaram a terceira dose. E aí, principalmente a população idosa, acima dos 60 anos, onde a gente observa que os picos de imunidade caem ao longo do primeiro semestre, mais se beneficiariam em tomar a terceira dose. Então, nós não focamos na discussão da quarta dose, porque eu tenho 10 milhões de pessoas que precisam tomar entre a segunda e a terceira dose. Isto é prioritário neste momento. Prioritário é dar D2 em criança, prioritário é cobrir esses 2 milhões e 800 mil faltosos da segunda dose, e prioritário é lembrar os 8 milhões
de cidadãos e cidadãs que tomaram a segunda dose que precisam tomar a sua terceira dose. Ok, deputada? Seguindo, então, deputado